Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, aleluia. Evangelho de Jesus, ou melhor, carta de Paulo, escrito aos Coríntios, a primeira carta. Depois eu vou falar sobre o Evangelho, no final do culto. Glória a Deus. Capítulo de número 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, 10, 11 e 12. Diz a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entendem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém entendem ou ninguém as compreendem, senão o Espírito de Deus. Mas, verso 12... Ora, no meu diz mas, né? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Feche a sua Bíblia, abra o seu coração e a sua boca e ore comigo. Pai, na Tua presença nós estamos neste momento. Vamos meditar na Tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, sustentabilidade para permanecer na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, uma vez mais venha tornar viva, real esta palavra aos nossos corações, e que nós, após ouvirmos, venhamos moldar a nossa vida de acordo com a Tua palavra, e que possamos, Senhor, pela fé, começarmos a praticar boas obras, para que o Teu nome venha a ser glorificado, e que o Senhor venha a ser conhecido através do nosso testemunho, através da nossa vida, Pai. Assim nós oramos, agradecidos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Esteja sentado. É muito bom ver você na igreja, é muito bom estar na igreja. Uma semana de congresso, final de semana maravilhoso, né, em que a glória do Senhor se manifestou. Até difícil de pregar, mas o Espírito de Deus é quem nos dá graça, sabedoria e entendimento, e vai nos falar aqui nesta noite através dessa palavra. Louvar a Deus pela vida do presbítero Modornelis, também ter ali o pastor Carlos, nosso secretário de missões. Ver você na igreja é muito maravilhoso, e eu tenho certeza que a boa mão do Senhor será sobre as nossas vidas nesta noite. Deus fez eu lembrar desse texto hoje à tarde, para mim falar algumas coisas importantes acerca do que Paulo está dizendo à igreja em Corinto. Paulo vai lembrar os irmãos de Corinto de algumas coisas importantes, fundamentais e necessárias para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. E ele, no primeiro capítulo, ele vai dizer de algumas dificuldades que tinha na igreja em Corinto. Corinto era uma igreja abençoada, mas a cidade de Corinto era uma cidade muito perversa, uma cidade muito dada aos prazeres carnais e às coisas do mundo. Era uma cidade portuária, e você quer ver como é uma cidade portuária? Visite Itajaí, agora dá para visitar Imbituba, visite São Francisco, e você vai ver que ali perto do porto ou na região portuária, o pecado se prolifera, a prostituição e todo o mal, toda a contaminação humana se prolifera no entorno do porto. E graças a Deus que agora nós estamos aí ampliando no Brasil a frota de transporte aéreo, para que também os portos sejam desafogados, mas sempre foi transportado desde o tempo de sempre as coisas pelos portos. E Corinto é uma cidade portuária, ao lado do canal de Suez. Ela faz com que haja uma ligação entre o mar Índico e também o mar Mediterrâneo.
E Paulo, ele vai escrever à igreja. O que me chamou a atenção nesse texto é que Paulo está falando de 3 coisas importantes, especialmente no versículo 9, quando ele diz assim, está escrito. E o que está escrito está lá no capítulo 64 do profeta Isaías, no verso 4, quando o profeta Isaías diz que não se viu, nem se percebeu e nem se conheceu um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Paulo aqui ele está parafraseando esse verso de Isaías, e ele vai dizer, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, essas coisas Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é tão maravilhoso quando você lê esse texto de Paulo, e Paulo vai dizer que aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que a gente ainda não viu, e aquilo que a gente talvez ainda não ouviu, é o que Deus tem reservado. Ele vai dizer, sabe por quê e como que acontece isso? Através da ação gloriosa do Espírito Santo. Paulo vai dizer que Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, as profundezas do homem, o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas e conhece aquilo que realmente precisamos. Note bem que nós viemos à igreja porque às vezes precisamos de alguma coisa. Nós viemos à igreja, ou até tem pessoas que se decidiram por Cristo e aceitaram Jesus porque alguma coisa aconteceu, ou precisavam de alguma coisa, e de uma maneira especial, eles, aleluia, conheceram Jesus, e tiveram um encontro com o Senhor, e acabaram vindo para a igreja, e estão na igreja, e vão servir ao Senhor todos os dias da sua vida, porque Deus permitiu que eles assim se aproximassem do Senhor, através de alguma circunstância, e através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que eu e você permanecemos, porque a gente vem para Deus dar a solução de um problema. Nós viemos à igreja para Deus resolver outra situação, e aí quando a gente entra na igreja, quando a gente ouve a palavra, quando a gente começa a entender um pouco mais das revelações da palavra de Deus, e do que Deus deseja para o homem, o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e a gente começa a servir a Deus não porque recebemos alguma coisa, mas servimos a Deus porque Ele é Deus, e Ele nos amou, e Ele nos salvou, e Ele tem preparado o céu de glória para nós vivermos eternamente na presença do Senhor, aleluia. Eu vou falar 3 coisas importantes que estão no verso de número 9. E eu queria nominar assim, crer no impossível, as coisas que o olho não viu. É crer naquilo que você não vê. Segunda coisa que eu vou falar é ver o invisível, aquilo que o olho não viu. Ou melhor, aquilo que o olho não viu é ver o invisível, aquilo que o ouvido não ouviu é crer no impossível, e aquilo que não subiu ao coração é você viver o sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que com a ajuda do Espírito Santo, eu e você vamos sair do culto nesta noite, crendo no impossível, enxergando aquilo que o mundo não vê, que é invisível aos olhos humanos, e vivendo um sobrenatural de Deus aqui na terra, para que Ele seja glorificado na nossa vida, e o nome dEle seja engrandecido na igreja. Quando você vê, aleluia, a possibilidade de crer naquilo que é impossível de se realizar, você vai olhar para a palavra de Deus, você vai olhar para os textos, porque Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não consegue fé em ouvir qualquer youtuber desta vida, você não consegue ter fé em ouvir qualquer pessoa, mas quando você ouve a palavra de Deus te convence, e você começa a dizer, se Deus registrou na palavra que Ele realizou um milagre na vida, aleluia, da Marta, na vida do Lázaro, na vida de Abraão, na vida de Moisés, Ele é poderoso para realizar um milagre na minha vida, e eu começo a crer no impossível.
A nossa geração é a geração mais incrédula. Talvez nós estamos tão incrédulos ou mais incrédulos que os homens de Sodoma e Gomorra. Talvez nós estejamos mais incrédulos do que os homens que habitaram as cidades em que Jesus vai dizer para elas que elas seriam abomináveis, como Cafarnaum, como Gerizim, que ali realizou-se tantos milagres e as pessoas não acreditavam em Jesus, como Nazaré, que rejeitou Jesus. Nós somos uma geração que tem dificuldade para crer naquilo que é impossível. A gente não consegue crer. E a geração mais recente, a minha geração, a geração que está nos bancos da igreja, abaixo de 40 ou 50 anos, é uma geração que não viu os milagres, que parece que não viu o derramamento do Espírito, que parece que não experimentou coisas inefáveis e não consegue crer que Deus ainda provê alimento, que Deus ainda provê sustento, que Deus ainda provê milagres quando o homem já não pode mais. É uma geração que só crê naquilo que apalpa e naquilo que os olhos enxergam. Mas Deus, através de Paulo, está dizendo: as coisas que o ouvido não ouviu, é o que Deus revelou para você. Talvez você não consegue crer, mas o Espírito Santo de Deus, o Rabacalabaxarabacandarai, nesta noite vai fazer você sair daqui crendo que Ele ainda te ama e que Ele ainda vai cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Você lembra de Abraão? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e a promessa de Deus para Abraão é para que ele seria uma grande nação. Passa-se o tempo, aleluia, e Abraão não vê filho, Abraão não vê nada ser gerado no ventre de Sara. Ele vê as coisas acontecendo à sua volta, seus empregados, e ele tinha muitos empregados, todos gerando, todos crescendo. Imagine Abraão olhando a situação, e ele diz assim: Deus não vai cumprir. É tão forte que ele e Sara conversam algum dia qualquer da vida deles, e Sara diz assim: vamos tentar ajudar Deus, já que eu não consigo te dar filhos, eu vou te dar filho através da minha escrava, pode usar ela, e ela vai te gerar um filho, e ele será o nosso filho, como se estivesse adotando um filho. E Abraão vai e aceita o conselho. É claro que era favorável para Abraão, era desfavorável para Sara, e totalmente desfavorável para cumprir a promessa de Deus, porque tem vezes na nossa vida que a gente deixa de crer na promessa de Deus e tenta ajustar ou ajeitar alguma coisa para resolver a situação e dizer, e até a gente diz: Deus nos abençoou, não foi do jeito que Ele falou, mas foi do jeito que nós precisava. E Deus está dizendo: não é isso que eu quero. Eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou cumprir o que eu falei, eu vou cumprir aquilo que eu disse e farei para a tua vida. E é tão maravilhoso que Abraão, mesmo depois de ter Ismael, ele entende que não é o que Deus queria. E ele fica preocupado, e numa das conversas que ele tem com Deus, porque Abraão é um dos homens da Bíblia que Deus vai deixar registrado, dizendo que Abraão era amigo de Deus. Deus vai usar o rei Davi para escrever salmos, Deus vai usar outros profetas, e você vai achar na Bíblia, e até no Novo Testamento, quando Estevão fala acerca do Evangelho de Cristo, ele vai falar que de Abraão, que Deus disse, ou do qual Deus testemunhou que era amigo de Deus, que Deus vai dizer que é meu amigo. Você já imaginou eu e você chegar ao ponto de Deus olhar lá do céu e dizer: o Ariel é meu amigo, aleluia, o Ariel anda comigo, porque amigo é tão difícil de nós encontrarmos hoje. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quantos anos você vive nessa igreja, mas talvez você ache 5 amigos, aleluia, pode contar nos dedos os verdadeiros amigos, aqueles que dão a vida por você, aqueles que se colocam no teu lugar e tentam te ajudar. E Deus vai dizer: Abraão é meu amigo. E Abraão questiona com Deus, e Deus diz assim: olha, Abraão, eu quero que você saia da tenda, olhe as estrelas dos céus e conte-as, se tu podes contar, porque a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. E aí, na terceira visita que Deus, ou na terceira visita que Deus faz a Abraão, Deus aparece a Abraão e Sara está escondida atrás da cortina.
ouvindo a conversa do anjo de Deus com Abraão. E diz assim: passado o tempo normal, o anjo diz, Sara engravidará e dará à luz a um filho, daqui a 1 ano, passado o tempo normal. E a Bíblia diz que Sara riu-se. E o anjo do Senhor que ali estava, que é uma teofania de Cristo Jesus, o nosso Salvador, ele vai chamar a atenção de Sara. Sara estava escondida, porque, irmão, quer ver como é fácil ter pessoas que não acreditam na promessa? Abraão creu, convenceu Sara para sair da sua parentela, levou Sara, levou Ló, depois separou de Ló. Abraão acreditava tanto em Deus, que ele convenceu a mulher dele a andar com ele pelo deserto, por muito tempo, sem saber e não vendo a promessa se cumprir. E quando Sara ri, aleluia, o anjo do Senhor chama e diz: ô Sara, por que tu riste escondida atrás da cortina? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? E aí Sara vai dizer: eu não ri, porque quando a gente erra, a gente tem uma dificuldade melhor de assimilar e assumir os nossos erros, e temos uma facilidade de negá-los e até arrumar uma desculpa para os nossos erros. E Sara disse: eu não ri. Deus disse: tu riste sim, mas fique sabendo que o Deus que realiza coisas impossíveis vai realizar no teu ventre uma transformação. Em outras palavras, o anjo vai dizer isso, e você vai conceber com 89 anos, e aos 90 anos você dará à luz a um filho. Deus é o Deus do impossível, e quer que eu e você comece a crer no impossível de Deus. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua fé, eu não sei como é que está a tua situação, mas é tempo de nós entendermos que Deus quer usar nas coisas impossíveis a minha e a tua vida. Deus quer fazer com que eu e você consiga derrubar o gigante que nos afronta todo dia. Deus quer que eu e você pare de correr, ou de tremer os joelhos, ou de dizer que não temos condições diante do gigante, mas que Ele quer colocar no meu coração e no teu coração a unção do Espírito Santo, conforme Paulo vai dizer: Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele quer derramar esse Espírito no nosso coração, para que eu e você possa olhar para o gigante e dizer: quem é este gigante que está afrontando o exército do Deus vivo? Esse gigante não está contra Saul e não está contra mim, ele está desafiando o Senhor. Quando você consegue acreditar no impossível, você não vai ver a guerra contra você, você vai ver a guerra contra Deus. Lembra de Josafá, no capítulo 20, Deus usa um profeta, e o profeta é Jaziel, e o profeta levanta-se no meio da congregação, depois de uma oração, porque a gente, aleluia, a gente quer vir para a igreja, irmão, e a gente quer que Deus fale conosco, a gente não ora, a gente não lê Bíblia, a gente não consagra, a gente não faz nada, e a gente quer vir para o congresso, para a igreja, e quer que Deus fale. A Bíblia vai dizer no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, que o rei Josafá fez uma oração, proclamou um jejum, e disse: Deus, o inimigo está vindo tirar nós da nossa herança. Outro dia eu vou pregar sobre não abrir mão da herança de Deus na tua vida, e ele ora essa oração, e quando ele termina de orar, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Jaziel, e Jaziel se coloca de pé e disse: essa peleja não é de vocês, essa peleja vocês não precisam pelejar, aleluia, Deus já tomou conta da peleja por vocês, e Ele vai pelejar por vocês. Descanse o coração, coloque, se prepare, porque Deus vai agir, aleluia. Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: a peleja não é tua, o problema, aleluia, que está cercando a tua vida, não é para a tua derrota, não, é para glorificar o nome do Senhor na tua vida, é para você ter uma experiência com Deus. Acredite, creia no impossível, creia que Ele ainda pode fazer o milagre na tua vida, aleluia. Você lembra dos discípulos lá, aleluia, à beira do mar? Jesus prega, e quando Jesus prega, irmão, você vai olhar nos sermões de Jesus, ele passa horas e você não cansa de ouvi-lo falar. Quando Jesus se faz presente, se manifesta,
você fica como nós ficamos até as 10, até as 9h50, e parece que o tempo não passa, porque você está na presença de Jesus. Sabe quando começa a dar agonia para a gente ir embora do culto? A gente tem que fazer uma oração e dizer: Senhor, eu quero sentir a Tua presença, porque quando eu sinto a Tua presença, a hora não passa. Aí de repente dá 11 horas e a gente está aqui adorando ainda, porque Tu sentiu a presença de Jesus, porque a gente sentiu a presença amável dEle. A gente não está ouvindo o pastor nem o cantor cantar, a gente está ouvindo a voz do Senhor falar ao nosso coração, e aí o tempo não passa. Você não se preocupa com o horário, você quer se manter na presença do Senhor, porque Ele produz vida, e vida com abundância na tua vida. Jesus estava ministrando e falando, capítulo 6 de São João, e de repente passa-se, começa a entardecer, e Jesus olha para os discípulos e disse: arrume comida para eles, arrume alguma comida, porque já está tarde, eles precisam se alimentar, e eles moram longe, eles precisam voltar para casa. Aleluia. E aí os discípulos, aparece um e diz: Senhor, nem que nós tivéssemos 200 dinheiros, nós não teríamos onde comprar pão para dar para essa gente. Mas aí aparece André, que crê no impossível, e André chega e diz: olha, Senhor, tem um moço ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E André diz assim: mas o que é isso para tanta gente comer? E aí Jesus disse: tem 5 pães e tem 2 peixinhos, já é o suficiente para fazer o milagre. Porque quando se apresenta a fé de alguém diante de Jesus, quando se apresenta alguém com alguma coisa diante do Senhor, Ele é poderoso o suficiente para multiplicar e operar o milagre que você precisa. E de repente a Bíblia diz, aleluia, que Jesus mandou todos sentarem-se e pediu para trazer os pães e os peixes, e Ele começa, aleluia, organizadamente a multiplicar os pães, e eles levam os pães e vem voltar e tem mais pão, e vem voltar e tem mais pão, e entregam. Quando você entrega, tem mais. Quando você doa, tem mais. Quando você ajuda outras pessoas, tem mais. Pode voltar para Jesus que vai ter mais. Quando você estende a mão para auxiliar alguém, você pode crer, acreditar no impossível e voltar e ver com os teus olhos que vai ter mais. Aleluia. Não seja crente mesquinho, seja crente liberal, que adora o Senhor e que glorifica Ele, aleluia. E você vai ver o teu celeiro enchendo, as mãos de Jesus multiplicando na tua vida, na tua casa, no teu celeiro, na tua família, e o nome dele sendo glorificado. André creu no impossível e disse: vem cá, moço. E Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas comeram. Segunda coisa que o texto vai nos dizer: as coisas que o olho não viu. Ver o invisível é você ver a oportunidade onde ninguém vê. É você olhar a situação e dizer: é caótica, mas Deus tem um milagre nessa situação. É problemática, mas Deus fará com que o milagre aconteça. Quando o mundo está dizendo que está vendo derrota, você está vendo vitória. Quando o mundo está dizendo que está vendo destruição, você está vendo Deus reconstruindo. Quando as pessoas olham para você e dizem: não tem mais jeito, ou não invista mais nisso e nem naquilo, Deus te dá uma visão de águia. Deus te dá uma visão, aleluia, na fé, e você consegue enxergar o milagre acontecendo sem antes acontecer. Você consegue ver a mão de Deus trabalhando por você, mesmo que nada esteja acontecendo. Deus começa a agir na tua vida de uma maneira tão grande, e Ele que é glorificado em você, e você que é abençoado para viver na terra. Não é fácil ver o invisível, irmão, porque a gente está vendo o que todo mundo vê. Mas quando você abre os olhos da fé, e aí vem a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Quando você usa a fé, que é a prova das coisas que não se veem, você começa a enxergar o milagre lá na tua casa, o milagre lá na tua empresa, o milagre lá no teu trabalho, o milagre aqui dentro da igreja. Você consegue enxergar algo que outras pessoas não veem. Enquanto tem gente reclamando, murmurando, bestemando, falando tanta coisa errada, você consegue ver um milagre de Deus acontecendo. Você consegue ver pessoas sendo salvas. Você consegue ver paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, e o nome de Jesus sendo glorificado, e Ele sendo exaltado na igreja.
A Bíblia diz que o moço de Eliseu, lá no capítulo de número, aleluia, 6 de 2 Reis, o moço de Eliseu estava na cidade em Dotã, e o rei da Síria, ele manda um exército para ir prender um profeta que tinha revelado os projetos do rei. E quando chega o exército em Dotã, a Bíblia diz que o moço levantou por primeiro, e quando o moço levantou e abriu a janela ou a porta, ele viu um exército do rei da Síria, todos cercando o monte onde eles estavam, e de repente ele volta para dentro de casa e diz: ai meu Senhor, carros e cavaleiros. E a Bíblia diz que Eliseu olhou para o jovem e disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Maior é o exército que está do nosso lado do que o exército que está do lado dos nossos inimigos. E ele faz uma oração dizendo: Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando Eliseu faz essa oração, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele moço, e ele conseguiu enxergar ao redor de Eliseu, no monte onde eles estavam, carros e cavalos de fogo, e o exército de Deus protegendo, e de uma maneira tão maravilhosa, aleluia. Eliseu vai pedir para Deus cegar os inimigos, porque quando Deus te dá visão, Ele cega o inimigo. Quando você começa a olhar pelos olhos da fé, você vê coisas que ninguém vê. Você consegue imaginar e perceber coisas que ninguém percebe. Você consegue tomar atitudes diante da situação pela visão espiritual que Deus te dá. Aleluia. Não, Eliseu não quis maltratar o exército inimigo, mas pega o exército e leva lá para o rei de Israel e diz: faz um banquete para eles. E quando os olhos deles se abrem, eles estão na mesa do rei, e eles vão embora dizendo: nós não podemos mais pelejar contra Israel, porque eles nos trataram bem. Meu amigo e meu irmão que aqui está, não se vingue de ninguém, não trate ninguém segundo o pensamento humano. Seja alguém que ama, que abraça, que perdoa. Mesmo quem te prejudicou, você abraça, perdoa e ora para que Deus venha realizar um milagre, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, aleluia. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel é levado para uma visão, e ele vê um vale de ossos secos, e os ossos estão todos espalhados no vale, e de repente Deus usa Ezequiel para profetizar, e diz: profetiza para esses ossos, e ele profetiza, e os ossos se unem osso a osso, e ele diz: profetiza carne sobre eles, e profetiza sobre eles o espírito de vida. Aleluia. Era um exército no mundo espiritual que estava destruído, na vida espiritual que estava morta, e Deus está dizendo: eu estou te mostrando o que eu vou fazer com Israel. Eu vou dar a eles novamente, aleluia, vida, e não uma vida qualquer. Eu colocarei carne, colocarei músculos, eu colocarei sobre eles o meu espírito, e eles serão o meu exército. Sabe de quem que eles estavam falando? Da minha vida e da tua vida, do exército celestial, da igreja de Cristo que vive na terra e que um dia subirá ao céu. Deus te revestiu de unção e de graça, o Espírito de Deus é sobre você. Pela fé Ezequiel viu, aleluia. E eu queria que pela fé você começasse a ver lá na tua casa o milagre de Deus acontecendo, lá na vida dos teus filhos, eles sendo homens de Deus, mulheres de Deus. Eu queria que você pela fé enxergasse o teu esposo na igreja, a tua esposa servindo ao Senhor. Isso é pela fé, ver o invisível, ver aquilo que ainda não está acontecendo, mas você enxergar e dizer: o Deus que eu sirvo me dá fé suficiente para mim ver Ele aqui do meu lado, para mim ver Ele orando comigo, para mim ver Ele adorando ao Senhor. Que Deus nos ajude a ver o invisível. Se nós for olharmos as lutas, as provas, as dificuldades, você não sai de casa. Se você olhar para o noticiário dos jornais e abrir a internet, principalmente nas páginas que tem notícias, você vai dizer: não, hoje eu não vou sair de casa, só tem coisa ruim, só vejo coisa difícil, só vejo as coisas andando, regredindo, andando para trás e nada dando certo. Mas pela fé Deus está dizendo: levante, marche. Pela fé Deus está dizendo, como disse para Moisés lá na beira do Mar Vermelho: diga ao povo que marche, manda o povo se preparar para marchar.
e quando as águas começaram a se abrir, quando o cajado foi estendido sobre as águas, elas começaram a se abrir, e o povo marchou olhando a terra seca. Quando você der o primeiro passo, o mar vai se abrir. Quando você der o primeiro passo, o gigante vai começar a tremer, e o nome do Senhor será exaltado. Pela fé creia no impossível, pela fé hoje veja o invisível que Deus tem para a tua vida, aleluia. E pela fé comece a viver o sobrenatural de Deus. Às vezes, para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, aleluia, a gente tem que passar por algumas lutas, porque nós humanos, nós temos uma dificuldade muito grande, aleluia, de mudar. As mudanças são as coisas mais difíceis para acontecer na nossa vida. Eu não posso dizer porque já fiz 15 mudanças, e para mim é fácil mudar. Mas tem pessoas que nasceram aqui, cresceram aqui, viveram aqui. Se disser para ela mudar para Tubarão, elas, não, eu vou ficar aqui. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de mudar. Aleluia. As mudanças, elas trazem algumas dificuldades, algumas consequências na nossa vida. Mas é tão bom que as mudanças também trazem coisas boas para a nossa vida. Já pensou se eu não mudasse, eu não conheceria vocês? Já pensou se alguns obreiros não mudassem, vocês não conheceriam? Se eu não mudasse também, vocês não me conheceriam. As mudanças são difíceis de serem feitas, mas são tão boas, irmão João. São tão boas porque quando a gente consegue mudar, a gente experimenta algo novo na nossa vida. Quando a gente consegue mudar, tem gente assim, não, eu sou assim, sou desse jeito e não mudo. E Deus assim, eu queria mudar você. Eu preciso mudar você. Eu preciso transformar você, aleluia. Para você viver o sobrenatural, precisa haver mudança. Para você viver o sobrenatural, precisa haver transformação. Precisa haver mudança de atitude e de hábito. E uma das pessoas que viveram o sobrenatural de Deus precisou morrer, o rei Uzias. O profeta Isaías, ele tinha uma mensagem muito dura, muito radical. Ele profetizava, ai desse, ai daquele. Ele encontrava um e dizia, ai de você. Encontrava outro e dizia, ai de você. Ele tinha uma mensagem muito radical. E Deus disse assim, eu preciso de você, Isaías. Eu preciso mudar o cenário. Eu preciso que você profetize acerca do Messias. Eu preciso te mostrar coisas maravilhosas. E eu quero mudar, então eu vou permitir que o rei Uzias morra. E quando o rei Uzias morre, a Bíblia diz que Isaías, ele fica meio que atordoado, porque ele estava escorado no rei Uzias. O rei Uzias era primo dele, e o rei reinava e ele morava no palácio. Vem outro rei reinar, e ele já não tem mais as mesmas regalias, ele já não tem mais os mesmos benefícios que ele tinha. E a Bíblia diz que ele estava tão atribulado com as coisas que estavam acontecendo, que ele entra no templo, capítulo 6 de Isaías, e a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, aleluia, sua glória enchia todo o templo. Os serafins voavam, iam e subiam com duas asas, voavam com duas asas, cobriam os pés, e com duas asas adoravam ao Senhor, aleluia, aleluia. E quando ele vê isso, sabe o que acontece no coração dele? Ele vai ser tocado pelo Espírito Santo e diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não vai mais dizer, ai do Hebron, ai do João, ai da Maria. Ele vai dizer, ai de mim. Ele reconhece, porque quando você começa a viver o sobrenatural, você já não está mais preocupado com o erro dos outros, com as falhas dos outros. Você está preocupado com a tua vida em comunhão com Deus, com a tua santificação com Deus, com você ser um exemplo para tantos outros que vêm seguindo atrás de você. É tempo de eu e você dizer, Senhor, eu preciso entrar na tua presença, eu preciso voltar a viver o sobrenatural, algo tão maravilhoso, para mim experimentar as maravilhas do Senhor. E é tão lindo que quando Isaías reconhece a sua situação, ele recebe a visão do anjo, e o anjo vai lá com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar,
Aleluia, isso é maravilhoso, porque no altar ainda tinha brasa viva, cumprindo-se o que está escrito lá em Números capítulo 6, quando Deus diz assim, a chama arderá continuamente no altar, não se apagará. No tempo do rei, no tempo do profeta Isaías, então o anjo vai lá e pega uma brasa e diz assim, olha, e toca com a brasa os lábios, e diz, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. E aí ele ouve Deus dizendo, a quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a mudança que aconteceu no profeta Isaías. Deus quer experimentar, que você experimente o sobrenatural dele. A tua concepção vai mudar, os teus pensamentos vão mudar, Deus vai agir, e você vai poder dizer, como disse o cantor que cantou aqui, seguirei o meu bom mestre, seguirei, aleluia, onde for eu irei, aonde ele ir eu estarei, eu andarei com o meu mestre. Isso é viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Paulo e Silas experimentaram o sobrenatural de Deus, quando no meio da prisão, depois de receberem muitos açoites, eles estão aprisionados, amarrados os pés e as mãos num tronco. E aí lá pela meia-noite, capítulo 16, versículo 25 de Atos dos Apóstolos, lá pela meia-noite a Bíblia diz que eles resolveram louvar ao Senhor. E quando eles resolvem louvar ao Senhor, a Bíblia diz que os alicerces da prisão tremeram, todas as cadeias caíram por terra, e eles viram o sobrenatural de Deus acontecer. Sabe como que nós vamos ver o sobrenatural? Quando nós irmos ao templo para adorar, quando nós entrarmos no templo com o coração, como disse aqui o pastor Jefferson, aleluia, com gratidão nos lábios, quando nós virmos a igreja, mais para agradecer do que para pedir, mais para adorar do que para reclamar, mais para engrandecer do que, aleluia, fazer qualquer coisa. Quando nós estivermos no templo, Deus fará as mudanças necessárias na nossa vida, e o nome do Senhor será glorificado. Esteja em pé na presença do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Deus quer te revelar, Deus quer mostrar para você algo sobrenatural. Deus quer que você viva o sobrenatural de Deus. Deus quer que eu e você venhamos viver o invisível, aleluia, crer no impossível e viver essa coisa maravilhosa que é o cristianismo. A gente não tem motivo, aleluia, a gente não tem o que, parece que aos olhos humanos não tem nada para glorificar, mas a gente tem motivo de sobra para dizer, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu não sei o que você está passando, aleluia, eu não sei o que tem cercado, permeado a tua vida. Eu não sei se o teu problema em falta de fé é porque tu se frustrou em algumas áreas, seja na área espiritual, na área financeira, na área conjugal, familiar. Não sei o que aconteceu, mas talvez alguma coisa tenha combatido e prejudicado a tua fé, e você já não consegue mais crer no impossível de Deus. Aleluia, aleluia. Talvez você não consiga mais ver o invisível que o mundo não está vendo, mas que Deus quer revelar para você. Talvez você não consegue viver essa coisa gostosa que você viveu no primeiro amor, que você vinha para a igreja abaixo de chuva, a gente vinha para a igreja de qualquer jeito, a gente não precisava botar, fazer aquela seleção no guarda-roupa para a gente vir para a igreja. A gente vinha, não, estou indo para a igreja, está atrasado, estou indo, estou chegando e vou adorar a Deus. Eu não sei o que prejudicou você, mas uma coisa eu sei, Jesus está aqui nesta noite, mas pelo seu Espírito Santo Ele quer te revelar. Diz a palavra, pelo seu Espírito Santo nos revelou. E nós não andamos segundo o espírito da carne, o espírito do mundo, nós andamos segundo o Espírito de Deus. Nós não andamos mais segundo as paixões, segundo os ditos e ditames
deste mundo, nós vivemos segundo o querer de Deus e a palavra dEle. Eu quero convidar, se você quiser vir à frente, eu preciso orar por você, porque eu creio no milagre de Deus sobre a tua vida. Eu creio na providência de Deus, no renovo espiritual, aleluia, do teu viver. Você não vai viver a mesma vida, não. Você não vai continuar vivendo uma vida talvez propensa à incredulidade. Deus quer renovar a tua fé. Vem à frente para você sair daqui crendo que aquela porta vai abrir essa semana, que aquele milagre vai acontecer amanhã. Se você precisa, se há alguém que precisa de milagre, vem à frente, eu quero orar por você. Está tudo bem? Você não precisa de um milagre? É a oportunidade de Deus, não é a oportunidade do pastor Hebron. A mensagem não é minha, o projeto não é meu, o milagre não é eu que vou fazer, mas é um projeto de Deus, é o querer de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Volto a dizer, eu não sei o que está fazendo você ficar incrédulo. Desculpa, eu não estou te chamando de incrédulo, mas você está ficando. Aleluia. Mas Ele quer renovar as tuas forças hoje, quer renovar a tua fé hoje. Sabe aquele desespero, aquela coisa ruim que às vezes vem e você acha que não vai dar mais nada certo? É o gigante se levantando. Aleluia. Mas eu estou dizendo, eu quero fazer novo, eu quero renovar as tuas forças, eu quero renovar a tua fé. Aleluia. Eu quero te mostrar algo que você ainda não viu. Eu quero aleluia, fazer você viver por alguma coisa que você ainda não experimentou. Sinta o toque do Espírito. Você que está aqui na frente, Deus está falando contigo. Eu quero mostrar para você algumas coisas que só a eternidade vão revelar, mas eu escolhi você para mostrar, eu escolhi você para encher do meu Espírito, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que esquadrinha o nosso coração. Pai, na tua presença nós estamos nesta noite, e aqui está a tua igreja, Senhor, reunida, unida, Senhor, pedindo o teu auxílio, a tua graça, a tua direção, a tua proteção. Deus, nós queremos sim que o Senhor renove a nossa fé, nós queremos sim que o Senhor renove a nossa confiança, que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor nos dê o amor que precisamos para nós viver no sobrenatural de Deus aqui na terra. Eu oro, Senhor, pelos teus filhos. Venha assim fortalecer a cada um, venha animar a cada um, ajuda eles a crer no impossível, ajuda nós a crer no impossível, ajuda-nos a ver aquilo que é invisível, e ajuda-nos, Senhor, a viver o sobrenatural, a experimentar coisas novas, coisas lindas, coisas gloriosas, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos crendo, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Renova a tua igreja, aviva o teu povo, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus.